Minutinho só. Bom, nosso entrevistado é Débora Freire, professora de Economia do CEDEPLAN, da Universidade Federal de Minas Gerais, que divulgou agora um estudo mostrando a importância da renda básica para a reativação da economia. Débora, como que foi montado esse estudo? Nós utilizamos um modelo econômico, esse modelo ele é apropriado para captar os fluxos de renda na economia, então ele é um modelo que integra setores, famílias e governo, e nesse modelo as famílias estão desagregadas por 11 classes de renda, e então a gente fez um mapeamento das famílias que receberiam a renda básica emergencial através dos dados da PNAD e do CadÚnico, e a partir daí nós simulamos 2 cenários. O cenário com a renda básica por apenas 3 meses, para as 3 primeiras classes de renda, que são as famílias de até 3 salários mínimos, que cumprem os requisitos para receber a renda básica, e um cenário em que a gente estende o benefício até o final do ano, porque muito tem sido discutido se vai ser suficiente, né? 3 meses apenas será suficiente para aliviar, para mitigar os impactos dessa crise nos informais, nos desassistidos. O que a gente percebeu em relação aos nossos resultados é que a renda básica, ela de fato tem um impacto proeminente na renda das famílias beneficiadas, mas existe um vazamento de renda para as demais famílias. A gente tem que lembrar que o sistema econômico ele é integrado, então, quando essas famílias recebem um auxílio, recebem renda, elas vão consumir, elas vão manter o seu consumo, o consumo não vai cair. Uma vez que essas famílias consomem, a gente tem uma série de efeitos no sistema produtivo, as firmas vão se ajustar para atender a esse consumo dessas famílias, e a renda que é gerada no processo produtivo, tanto renda do trabalho quanto renda do capital, vai para as famílias, em geral, de classe mais alta. Então, o programa, para além de ser um programa assistencial, que vai, de fato, garantir um nível de renda mínimo para as famílias, é também um programa que vai garantir a sustentação de benefícios econômicos, ou seja, impactos econômicos importantes, para que a gente não tenha uma retração muito expressiva da demanda. Porque a gente tem que lembrar que a maioria das famílias estão nessas primeiras classes de renda, estão na base da distribuição, são famílias que têm uma participação informal no mercado de trabalho importante, então, são famílias, de fato, que consomem a maior parte da renda. Então, se o consumo dessas famílias cair muito, a gente tende a prolongar um efeito recessivo, um cenário recessivo muito expressivo. Então, auxiliar essas famílias com renda é bom, tanto do ponto de vista moral, porque a gente está garantindo o nível mínimo de renda para famílias que estão sem renda nesse momento, mas também é bom para a economia por esses efeitos indiretos que esse tipo de renda gera. E aí, nesse caso, nesses 2 cenários, a gente percebeu que o custo de se manter a política até o final do ano, mantendo constante as famílias que vão receber, ele é 3 vezes maior do que só os 3 meses, né, que está sendo alocado pelo governo, e os impactos econômicos que essa extensão gera seria 5 vezes maior. Então, a gente tem um impacto econômico maior de manter o benefício até o final do ano, isso em termos de PIB, de consumo das famílias, de investimento e também em relação à arrecadação, porque a gente tem que lembrar que a arrecadação acompanha a atividade econômica. Então, no caso, o gasto do governo com benefício, ao estimular a atividade econômica, ele estimula a arrecadação do próprio governo. Então, no caso, manter o benefício até o final do ano, nós estimamos que o aumento da receita na arrecadação de impostos gerada pelo benefício até o final do ano, cobriria 45% do custo do benefício. Então, a gente chama atenção para a necessidade de se fazer esse cálculo líquido do custo do benefício, porque, em geral, o pessoal faz contas basicamente contábeis de falar, olha, o custo vai ser muito alto, mas a gente tem que avaliar quais são os benefícios, os impactos econômicos e, inclusive, os impactos na receita, para que a gente consiga avaliar o benefício, o custo líquido desse programa. Então, isso é muito importante e isso não tem sido feito. Com as Big Data, aí vocês estão quantificando o keynesianismo aí de forma mais objetiva, né? Exato, exato. Agora, vocês pegam os grandes agregados, consumo de família e de empresas, ou tendem também a detalhar mais para os setores de consumo? Temos setores também. Em relação ao consumo das famílias, a gente consegue desagregar isso para 11 classes de renda.
11 classes salariais. E no caso dos setores, nós também temos impactos no nível de atividade setorial. Nós temos que os setores mais beneficiados são aqueles que têm uma participação maior no consumo dessas famílias que estão na base. Então, alimentos e bebidas, serviços, confecção, artigos de vestuário, calçados, produtos farmacêuticos, higiene e limpeza, perfumaria, higiene e limpeza, ou seja, são setores, os setores mais beneficiados tendem a ser setores mais voltados para o mercado interno e exatamente setores que estão sofrendo bastante com a crise, como principalmente o setor de serviços. Então, a gente tem esse perfil de impacto, e lembrando que o sistema econômico ele é integrado, então o efeito mais proeminente nesses setores gera uma série de efeitos de espraiamento para setores também como construção civil, cimento, agropecuária, assim por diante. Só para entender o nível de detalhamento, vocês têm, então, aqui as famílias, vocês desagregam nos vários setores, as faixas de renda, depois os setores de consumo. Esses setores de consumo têm massa de empregados também, que o emprego é preservado e se projeta para frente. Vocês param aí no... O detalhamento vai até o setor de consumo? Ou vai além dele? Nós temos os setores produtivos, né? Então, são 56 setores, que são setores das contas nacionais do IBGE, e 11 classes de famílias. A gente consegue observar impactos tanto nos agregados econômicos, quanto na produção, no investimento, no emprego desses setores, e os impactos também na distribuição de renda entre as famílias. Tá. E, digamos, em termos de PIB, representaria quanto de redução de perda? Quer dizer, mas liquidamente representaria quanto? Nós mensuramos que, num primeiro momento, o impacto imediato desses 3 meses seria 0,45%, um desvio de 0,45% do PIB. Então, isso significa o quê? Significa que se o PIB, por exemplo, nesse trimestre vai cair 1%, nesse trimestre a gente tem que a renda básica mitiga 0,45% desse 1% negativo. No caso de manter o benefício até o final do ano, a gente teria um desvio de 0,55% no PIB. Então, a gente tem um impacto maior ao manter essa política até o final do ano. Porque, lembrando, se a política durar só 3 meses, uma vez que esse benefício é tirado da economia e as atividades econômicas ainda não se recuperaram, as famílias ainda não foram reabsorvidas no mercado de trabalho, a gente vai ter, de fato, uma queda na demanda, e isso aprofunda a crise, aprofunda a recessão. Então, manter até o final do ano, a gente conseguiria um impacto de mitigação de 0,55% no PIB. Bom, tem um outro impacto que não dá para medir agora, que é a saída da crise encontraria uma economia menos desarrumada do que se não tivesse esse impacto adicional da renda básica, é isso? Exato. A recessão seria maior se não tivesse o impacto da renda básica. Então, por exemplo, interromper o benefício agora ou dar um benefício muito, muito baixo, como hoje eu escutei algo em torno de estender o benefício para R$200 em 3 parcelas. De fato, faria com que a economia demorasse muito mais para se recuperar depois que essa fase aguda da crise passar. Tá vendo? O sistema que vocês utilizaram, vocês desenvolveram ou já tem metodologia internacional já para esse tipo de trabalho? Sim, é um modelo de equilíbrio geral computável, um modelo de simulação, são modelos já bastante consolidados na literatura internacional. Nós utilizamos um modelo que vem de uma escola australiana, e é um modelo que eu construí na minha tese de doutorado. Então, eu tive que construir esse modelo, foi um modelo da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2016. Eu ganhei o prêmio BNDES de tese em 2018, com a tese, né, desse modelo, e de lá para cá a gente vem trabalhando cada vez mais para atualizar e para trazer mais novos mecanismos para esse tipo de modelagem. É uma modelagem que a gente trabalha aqui no CDPLAR, no nosso grupo de pesquisa, no NEMEA, que é coordenado pelo Edson Domingues, pelo professor Edson Domingues, e são modelos já bastante consolidados para avaliar impacto
de choques de políticas na economia. Quer dizer que, finalmente, eu que estou há décadas acompanhando os economistas, finalmente os economistas brasileiros começam a analisar objetivamente externalidades positivas e negativas de políticas públicas. Parabéns para vocês aí, viu? Obrigada. Eu agradeço. Então tá bom, um abraço, então. Outro. Até mais.